Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre viver a vontade de Deus. E para isso eu quero ler uma passagem, está em Romanos, capítulo 12, verso 2, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, quando cremos em Jesus, através de ouvir a palavra de Deus, a boa notícia, nós o recebemos. Ele vem fazer morada no centro da nossa vida. Começamos a ter revelação do amor dele, que nos constrange de tal maneira, nos domina, e acabamos se entregar a ele de uma forma incondicional, a ele. Ele veio fazer habitação no centro da nossa vida, porque Jesus fala em João 14, 23, Jesus fala: aqueles que me amam e guardam a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Diz: aqueles que me amam, guardam a minha palavra, ou seja, me obedece, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Veja bem, está no plural. O Deus triuno vem habitar através do Espírito no nosso interior. E a partir dali realmente começa uma vida nova. Até aí, todo o passado, não importa como foi o passado, mas no momento que você se entregou e ele veio habitar, você começa uma vida nova. Diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eles se fizeram nova. Então você vai viver uma vida espiritual agora, viver numa dimensão mais elevada. Você vai confirmar no batismo, testemunhar publicamente as águas do batismo. Você vai descer as águas do batismo. Você vai dizer ali: olha, agora eu pertenço a Cristo, não pertenço mais ao inimigo, porque todos outrora estávamos escravos, dominados, guiados pelo espírito desse mundo, das trevas. Mas quando entregamos nossas vidas para Jesus, quando cremos no sacrifício perfeito dele lá na cruz, do seu sangue derramado, na morte de cruz, porque foi obediente até a morte de cruz, e a ressurreição, então nós recebemos essa realidade pela fé, esse favor imerecido, começamos a experimentar a graça de Deus, que antes vivemos somente pela misericórdia de Deus, mas agora podemos viver pela graça. Diariamente o Senhor nos presenteia, Ele nos favorece em todas as áreas e setores da sua vida. Por isso que Jesus fala em João 10, a parte B: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Esse favor nos leva a desfrutar o melhor de Deus. Mas para isso precisamos continuar no processo de renovação da nossa mente. Que na medida que eu renovo a minha mente com as promessas de Deus, com a verdade de Deus, então eu começo a desfrutar realmente o que Deus tem de bom, de agradável e perfeito. Só é possível acessar e experimentar na vida prática quando passarmos por essa transformação da renovação da mente. Veja bem esse texto aqui de Romanos 12, 2, deixa bem claro alguma coisa a mais devemos observar, então, a partir de então. Veja bem aqui no versículo 2. E não vos conformeis com esse século, diz aqui. Em outras traduções do mundo, esse mundo. Não seguir, veja bem aqui, não vos conformeis com esse século, com esse mundo. Não siga ele mais.
que antes seguíamos o curso do mundo, mas agora nós demos volver, né? Nós agora voltamos para Cristo, e aí nós seguimos Ele, o nosso general é Cristo agora. E na medida que somos assim transformados, cada vez mais se distanciamos e não se conformamos mais com este mundo, com esse sistema deste mundo. Você entende? O sistema dele, que mantém-nos longe de Deus. Paulo fala isso em Efésios, éramos guiados pelo espírito desse mundo, espírito da desobediência. Mas agora nós recebemos o Espírito Santo, o espírito de obediência. Por isso Jesus foi obediente até a morte de cruz, porque ele recebeu também o Espírito Santo e o capacitou também para cumprir a missão. Então o Senhor nos dá o seu Espírito, dele mesmo vem, se implanta em nós, para podermos experimentar as virtudes, a vida nova, é produzido, o fruto do Espírito é produzido dentro de nós, segundo Gálatas, capítulo 5, os versos 22 e 23, lá fala do fruto do Espírito, mas além do fruto do Espírito, nós também recebemos os dons para servi-los, para a glória dele. Veja bem, então, aqui nesse versículo ainda, não vos conformeis com esse século, tudo bem? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nossa mente deve ser transformada. Como ela é transformada? Meditando na palavra de dia e de noite, para remover esses pensamentos caídos, adâmicos, pecaminosos, que levam a pessoa a toda sorte de problemas, desgraça, miséria, todo tipo de problema, você conhece, tudo é produzido pelos pensamentos, inclusive os crimes horríveis, né? São os pensamentos que levam aquela pessoa a cometer crimes, praticar coisas horríveis, né? Tanta destruição. Então, veja bem, quando nós abandonamos esses pensamentos e recebemos os pensamentos de Deus, são mais elevados, lá em Isaías 55, lá diz, no verso 8, 9, diz que os meus pensamentos, diz Deus, são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, veja bem, os pensamentos de Deus são esses que estão na palavra de Deus, porque antes de Deus falar, antes está escrito, ele pensou, falou, os apóstolos, profetas, seus secretários escreveram. Então, veja bem, se agora tomamos a palavra, colocamos na nossa mente, no nosso coração, então serão nossos pensamentos. E aí viveremos numa dimensão mais elevada, como Deus é. Por isso que ele disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Então, o Senhor nos ergue, nos transforma através dos pensamentos dele e nos coloca numa posição de glória, posição de vencedor, melhor, mais que vencedor. Podemos realmente desfrutar gozo e alegria no nosso coração. Colocamos a nossa mente, todo o nosso ser, nessa natureza divina, gloriosa. E assim continua aqui. Transformai-vos pela renovação da mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é desta maneira que começamos a experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É algo extraordinário, sobrenatural, tremendo e glorioso. E a partir dali começamos a acessar o sobrenatural de Deus também. Todas as promessas que Deus tem
para nós podermos estar desfrutando, acessando, Deus operando coisas grandiosas, fazendo grandes intervenções na nossa vida e através de nós. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que muitas pessoas possam começar a viver agora nesse tempo a vontade de Deus para as suas vidas. E assim experimentar também o que Deus tem de bom, agradável e perfeito para elas. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Novamente foi liberada, compartilhada, Senhor. E ela é espírito e vida. E a partir de agora, quero profetizar, todos vivendo a vontade de Deus, que é bom, agradável, perfeito para as suas vidas. E assim, acessando o sobrenatural, assim, acessando uma vida de vitória, Senhor. Todos aqueles que têm padecido, sofrido, mas quero profetizar agora sendo erguida, através da transformação, da renovação das suas mentes, Pai. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.